tá seguindo firmes e fortes aqui, e vamos analisar essa questão, uma questão muito boa, da banca, né, da IDECAM, e justamente para o Guarda Municipal. Lembrando que o nível das questões vai ser praticamente a mesma para o pessoal da CEMOB também. Então, vamos lá. Acerca da revogação e anulação dos atos administrativos, assinala a alternativa correta. Veja que nas nossas aulas de ato administrativo, a gente verticalizou esse tema e a gente apontou toda essa questão dos atos administrativos e como pode aparecer lá na prova. Então, nessa altura do campeonato, da nossa mentoria, eu espero que você esteja fazendo aquele caderno que eu já falei inúmeras vezes e vou repetir sempre. Então, faça aquela... Se tiver alguma dúvida das coisas que a gente vai falar aqui para resolver essa questão, vai lá no caderno e rememora lá aqueles tópicos que eu disse para você ter atenção nele e para você memorizar, fazer aquelas tabelinhas que a gente sempre faz, lembrar dos métodos mnemônicos. Quando trata de ato administrativo, a gente tem uma pá de métodos mnemônicos que vai ajudar você a sobreviver na prova. Veja, de provas até de níveis elementares para provas que exigem alta performance do candidato. Por exemplo, agora, prova discursiva de delegado de São Paulo caiu atos negociais. Então, está dentro desse tema de ato administrativo, a gente verticalizou lá na nossa aula de ato administrativo, que a gente falou conceito de ato administrativo, classificação, espécie de ato administrativo, elementos dos atos administrativos, forma de extinção dos atos administrativos, que uma das formas é a cassação, e a gente verticalizou tudo isso, né? A gente viu os métodos mnemônicos para lembrar desse tema. Então, vamos analisar a questão aqui e vamos, sobretudo, utilizar métodos para a gente fazer uma revisão sobre esse tema administrativo, que certeza vai ter uma questão de ato administrativo. Uma, duas ou três questões de atos administrativos aí na prova dos senhores. Então, vamos lembrar aqui o que seria a revogação ou anulação dos atos administrativos. Lembrando que a gente já inicia falando da súmula vinculante, melhor dizendo, a súmula 473, salvo melhor juízo. 473. Então, essa súmula aqui, e ela já está no nosso slide aqui, ó, a súmula 473, ela vai dizer que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos quando ele estiver em vado de vício. Então, a alternativa aqui é essa alternativa letra A, a alternativa que a gente vai marcar como alternativa correta. Por quê? A alternativa a letra A fala assim, é chamada autotutela. O que seria a autotutela? É justamente a capacidade que a administração tem de anular ou revogar os seus próprios atos. Então, a anulação do ato, ela pode ser feita pela administração pública e também pelo Poder Judiciário. Vou utilizar essa aula aqui para a gente fazer uma revisão geral sobre esse tema. Então, a anulação do ato administrativo, ela está vinculada à ilegalidade do ato administrativo. Quando o ato administrativo ele é contrário à lei, a administração pública pode revogar pode anular os seus próprios atos. Então, cuidado, eu trouxe uma tabelinha aqui no próximo slide, trazendo essa diferença da anulação para a revogação dos atos administrativos. E o que seria a revogação dos atos administrativos? A revogação dos atos administrativos, ele está relacionado ao mérito administrativo, aos atos administrativos discricionários. Então, os atos administrativos discricionários, eles estão relacionados com a necessidade e a conveniência para a administração pública. Então, já rememorando, de um lado, a gente tem os atos administrativos vinculados, e do outro lado, a gente temos os atos administrativos discricionários. Isso a gente viu na nossa aula de verticalização. Então, nos atos administrativos discricionários, há uma margem de atuação do administrador, ou seja, a administração pública ela vai ver a necessidade e a conveniência de praticar os atos discricionários. Então, essa necessidade e essa conveniência ela está relacionada ao mérito administrativo, então a administração pública ela pode fazer a revogação dos atos que ela entenda que é inoportunos ou inconveniente e retirar esses atos do mundo jurídico. Então, veja que a gente está dentro de um tema, a gente está analisando a extinção dos atos administrativos
quando essa retirada do ato administrativo parte da administração pública. Porque a gente viu que a extinção dos atos administrativos ela pode dar de diversas formas. Pode dar por meio da cassação. A cassação, o particular, ele descumpre um requisito do ato, ele descumpre alguns dos requisitos, e aí a administração pública pode cassar esse ato administrativo por meio desse instituto jurídico chamado cassação. Pode-se dar também uma extinção do ato administrativo pela caducidade. Quando é que acontece a extinção do ato administrativo pela caducidade? Perceba que a administração pública ela pode determinar um ato administrativo e, a posteriori, venha uma lei que ele seja contrária àquele ato administrativo. Então, o surgimento de uma lei a posteriori pode causar a caducidade daquele ato administrativo e esse ato administrativo ser retirado do mundo jurídico. Essas formas de retirar o ato administrativo por parte da administração pública. Então, essa retirada também pode ser feita pela anulação. A anulação ela está vinculada à ilegalidade do ato administrativo e ela também pode ser feita pela revogação. Veja que a revogação somente pode se dar pela administração pública. Porque a administração pública só pode revogar. Quer dizer, pode revogar e pode também anular. Porém, a administração pública e o Poder Judiciário. Porém, o que acontece? A revogação, o Poder Judiciário não entra no mérito administrativo. Em regra, o Poder Judiciário não entra no mérito administrativo. Veja que quando a gente falou lá dos atos discricionários, a gente viu que essa discricionariedade, essa oportunidade, a conveniência de praticar aquele ato pela administração, ela não pode se dar de forma arbitrária, né? Há um limite, né? Então, você vê que há a quantidade que se deve observar, porque se a administração pública ela fere a lei, ou não só a lei, mas também ao princípio da melhor dizendo, o princípio da juridicidade, se fere o princípio da juridicidade, ou seja, o ato da administração ela não tem que estar só em conformidade com a lei, mas também com todo o ordenamento jurídico. Beleza? Então, observe isso aqui. Não confunde também autotutela, que é a capacidade da administração pública rever os seus atos quando eles são ilegais, ou eles são importunos ou inconvenientes. Não confunde autotutela com tutela. Tutela, quando a gente estudou a administração pública, a gente viu aquela técnica da desconcentração administrativa. Desconcentração com O. Desconcentração administrativa. Na desconcentração administrativa, ou o Ozinho aqui, a administração pública, ela cria órgão. E nessa criação de órgão que não tem personalidade jurídica, essa técnica administrativa, na desconcentração, a administração cria órgão, esse órgão não tem personalidade jurídica e é regido pela hierarquia. Veja que se a gente observa a descentralização administrativa, quando a administração pública ela cria entidades, essas entidades ela tem personalidade jurídica própria e ela é regida por meio essa vinculação entre a administração pública, que a pessoa jurídica de direito público interno, Estado, União, DF, municípios, quando ela cria nessa técnica da descentralização, a gente viu lá, estou só fazendo uma revisão, um brainstorm. Então, quando a gente fala aqui de descentralização, cria entidades. Né? Na criação dessas entidades, há uma vinculação e há uma tutela desses entes criados, que têm personalidade jurídica própria, como as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as próprias empresas públicas. Então, esses entes, eles ficam sobre a tutela do ente que criou essa descentralização. Beleza? Deu para entender? Então, não confundir autotutela com tutela. Cujo uso não é exclusivo do Poder Executivo. Claro, não é exclusivo do Poder Executivo. Por quê? Essa autotutela não é exclusiva do Poder Executivo. A gente viu que, quando a gente falou da tripartição dos poderes, né, os poderes são independentes e harmônicos entre si, essa divisão dos poderes estatais, ela se dá de forma típica por um dos poderes e também de forma atípica. Quando a gente percebeu que o Poder Executivo
ele, de forma típica, ele tem sua função e também tem sua função atípica. Por exemplo, o Poder Legislativo, a função típica, criar as leis, e funções atípicas também cria, ele também faz, cria atos administrativos, e também, devido à criação desses atos administrativos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, também pode fazer uso da sua autotutela, porque está dentro da criação de atos administrativos. Beleza? Então, envolve tanto a revogação, eu te rememoro, está relacionada ao método administrativo, necessidade e conveniência, portanto, um ato discricionário, como a anulação dos atos administrativos, que é justamente a ilegalidade desses atos, do ato administrativo. Sim, está relacionado à anulação com a ilegalidade. Aqui sim, o Poder Judiciário, deve, por exemplo, pelo aquele princípio do artigo 5º da Constituição, princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, as ações que são submetidas a ele deve fazer esse controle de legalidade do ato. Beleza? Então, a alternativa é a letra A, e a gente utilizou isso aqui para fazer um brainstorm dessa questão. Cuidado também, pessoal, com os atos que são dentro daquele tema, elementos do ato administrativo, não sei se vocês lembram, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que a gente viu aquele método mnemônico COF, FOMOB, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses 3 primeiros elementos são elementos vinculados do ato administrativo. Cuidado. Então, quando a gente fala em competência, MOB, né? Então, temos aqui a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Esses 3 primeiros aqui, são elementos vinculados. E esses 2 últimos aqui, o motivo e o objeto, são elementos discricionários. Vamos fazer uma revisão sobre isso aqui bem rapidinho, porque se ainda ficou uma nuvenzinha, não conseguiu memorizar, vai lá no caderno e rever esses atos. Então, o que seria a competência? E a gente já faz essa revisão. Competência está relacionada à atribuição do agente. Lembra que a competência, em regra, ela pode ser delegada. Como é que o sujeito que é competente pode delegar ao seu inferior hierárquico ou da sua mesma hierarquia a competência de determinados atos? Não confunda a competência daqui com um elemento do ato administrativo com a competência do processo penal, que a competência do processo penal é medida e limite da jurisdição. E o que é jurisdição? A jurisdição é a capacidade e o juiz e os tribunais possuem de dizer o direito. Então, a competência é medida e limite da jurisdição, lá no processo penal. Competência aqui é elemento do ato administrativo e é um elemento vinculado do ato administrativo, beleza? Então, pode ser delegada, essa delegação, ela, em regra, pode ser delegada, porém, há atos que não pode haver delegação. Está lá previsto na Lei 9784. Nessa lei, há a possibilidade de delegação do ato administrativo, porém, em 3 hipóteses, a gente viu o outro método mnemônico. Lembra como eu falei que ato administrativo é cheio de método mnemônico? Então, é isso. Tem que pegar esses métodos, está lá no seu caderno, vai lá, em memória. Então, cenoura. A gente utiliza esse método mnemônico aqui, Então, competência exclusiva não pode ser delegado, atos de competência exclusiva. Atos normativos não pode ser delegado. E atos que se referem a recursos administrativos também não pode ser delegado por essa autoridade. Veja que a delegação é diferente da avocação desses atos administrativos. Eu posso avocar o ato administrativo do inferior hierárquico. Beleza? Pode haver essa avocação e o superior hierárquico praticar aquele ato administrativo. Então, rememoro novamente, competência exclusiva, recurso administrativo e nessas 3 hipóteses não é possível delegar a competência, né? Então, atos normativos também não é possível delegar a competência. Então, a gente viu aqui
Competência. Vamos aqui a uma revisão sobre a finalidade. A finalidade do ato administrativo é um elemento mediato do ato administrativo. Porque a finalidade é um elemento mediato? Porque você tem uma finalidade genérica, uma finalidade que pode se dizer como uma finalidade global. Então, a finalidade ela deve ser sempre o interesse público, como essa finalidade imediata do ato administrativo, e também uma finalidade que está prevista na lei ou até no próprio ato administrativo, que é uma finalidade imediata do ato administrativo. Então, competência, finalidade, forma. Qual que é a forma do ato administrativo? A forma do ato administrativo é a forma como o ato administrativo é exteriorizado. Fica atento aqui, quando a gente falou de forma, veja que esses três elementos aqui, ó, competência, finalidade e forma, é elemento vinculado. Eles têm que estar em todos os atos administrativos. Beleza? Então, veja, competência, finalidade e forma. Veja que esses dois aqui, ó, competência e forma, são elementos e eles admitem covalidação, em regra. Beleza? Covalidação. Cuidado com isso aqui. E se está com alguma dúvida, vá lá e veja, faça uma revisão lá no seu caderno. Então, eu falei da forma, cuidado que a forma, ela, em regra, os contratos com a administração pública, e há sempre que, como eu disse que é um elemento vinculado administrativo, cuidado com a forma aqui, ó, porque os contratos verbais, tem uma exceção lá na lei 14.133, salvo o melhor juízo, a lei de licitações, contrato administrativo, que, em regra, não se admite contrato verbal com a administração pública. Não se admite. Mas é possível, em determinada situação, e está lá previsto na lei, um contrato verbal, quando se trata, por exemplo, de pequenas compras ou de entrega imediata, e, salvo o melhor juízo, é 11.144 o valor desse contrato administrativo, é possível que seja feito de forma verbal. É só uma exceção a esse elemento vinculado, que é a forma, né? Exteriorização do ato. O motivo, a gente rememora o que seria o motivo ali. O motivo é as razões de fato e de direito que ensejaram a prática do ato. Que razões é essas de fato e de direito que se ensejaram a prática do ato? Esse é o motivo. Veja que é um elemento discricionário do ato administrativo. Ele pode ser que ele não tenha. Sempre que o motivo e o objeto, apesar de ser o motivo e o objeto ser elementos, como a gente viu lá na aula, apesar de ser elementos discricionários do ato administrativo, se o ato administrativo ele é vinculado, o que é o ato administrativo vinculado? A gente já viu lá na aula. Em que a lei ela não deixa margem de escolha para o administrador. Beleza? Então, se o ato administrativo ele é vinculado, ele tem que ter motivo e objeto. Beleza? Então, motivo, razões de fato e de direito que ensejaram a prática do ato. Motivo é diferente de motivação. O que é motivação, ali? É a exteriorização dos motivos. A motivação é a exteriorização dos motivos. Cuidado também com a diferença entre o motivo e o móvel. O que é o móvel, Ari? O móvel é a intenção do agente. Móvel é a intenção do agente. Beleza? E, por último, a teoria dos motivos determinantes. Cuidado que os motivos, após ser exteriorizado por meio da motivação, a motivação é a exteriorização dos motivos, a motivação vincula o ato administrativo. Então, a teoria dos motivos determinantes diz, a motivação ela tem que estar em conformidade com os fatos em si. Então, há o motivo que está relacionado aos fatos e o motivo relacionado às razões de fato e às razões de direito. Beleza? Então, fica atento com a teoria dos motivos determinantes, ou seja, o ato que efetivamente ocorreu, os fatos que devem ser verídicos, devem estar em conformidade com a motivação, ou seja, a exteriorização dos motivos. Essa teoria dos motivos determinantes. Eu expliquei com muito mais detalhe, com exemplos e tal, lá na nossa aula de verticalização. Então, o objeto, o que seria o objeto por último? O objeto do ato administrativo é justamente os efeitos práticos daquele ato administrativo. Quais são os efeitos práticos daquele ato administrativo? Quais são os resultados jurídicos? Então, os resultados jurídicos, os efeitos práticos daquele ato é o objeto do ato administrativo. Então,
rememorando aqui, vimos a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Estes dois últimos discricionários, os três primeiros, vinculados. Vamos fazer uma análise aqui e aí eu encerro esse vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente volta fazendo uma revisão sobre ato administrativo, beleza? Então, vamos aqui. Ó. Todo ato administrativo somente pode ser anulado após prévia autorização do Poder Judiciário. A anulação do ato administrativo, como eu falei aqui anteriormente, ela também pode ser feita, a anulação, ó, eu botei aqui, pode ser feita pela administração ou pelo Poder Judiciário. Então, a administração ela tem o dever de anular um ato administrativo, porque esse ato administrativo é ilegal. Então, se o ato administrativo é ilegal, a administração pública tem o dever de anular esse ato. A alternativa seria, sempre que o ato administrativo não puder ser revogado, ele deverá ser anulado. Não tem nada a ver o ato administrativo revogado. Ele está relacionado à necessidade e à conveniência daquele ato. E se esse ato ele é anulado se ele for um ato ilegal, beleza? Letra D, apenas os atos administrativos discricionários são passíveis de anulação. Cuidado quando eu falei de extinção dos atos administrativos, eu falei dos atos que são revogados e os atos, eu falei, melhor dizendo, né? Os atos que são revogados e são os atos discricionários e a necessidade e conveniência da administração, há essa margem de escolha do administrador, porém, há atos que não podem ser revogados. Quais são os atos que não podem ser revogados? E aí, eu te rememoro lá da nossa aula, novamente. Quais são os atos ali que não podem ser revogados? Atos vinculados não podem ser revogados. Por que atos vinculados não podem ser revogados? Justamente porque não há margem de escolha. Outro ato que não pode ser revogado são atos que geram direitos adquiridos. Ó, direitos adquiridos também não podem ser revogados. Veja que a gente está dentro da extinção dos atos administrativos, essa retirada do ato administrativo pela administração pública por meio dos atos da revogação dos atos. Então, atos adquiridos, atos que geram direito adquirido, isso aqui, ó, para privilegiar o princípio da segurança jurídica. Então, o princípio da segurança jurídica, no seu viés objetivo, ele está relacionado com respeito aos direitos adquiridos, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, beleza? Então, a gente observa aqui os atos que geram direito adquirido, os atos que são meramente administrativos e atos enunciativos. Esses atos, eles não podem ser revogados. Atos anunciativos não podem ser revogados e os atos meramente administrativos. Beleza? Cuidado com isso aqui, que isso também pode ser objeto de prova, atos que não podem ser revogados, atos vinculados, atos que geram direito adquirido, atos meramente administrativos, atos anunciativos. Outro ato também aqui, ó, para que a gente não possa esquecer, são atos consumados. Atos administrativos consumados. Se o ato já se consumou, não há como fazer essa análise de conveniência e necessidade do ato, beleza? E não admite revogação. Atos consumados, atos vinculados, atos adquiridos, atos anunciativos e atos meramente administrativos. Tranquilo? A gente falou aqui sobre essa súmula 473, a administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vício. Veja que a administração também pode anular os atos e os torna ilegais porque deles não se origina o direito. Ou revogá-los por motivo de necessidade e conveniência, como a gente falou. Respeitados os direitos adquiridos, ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Beleza, pessoal? Eu trouxe também aqui, já caminhando para o final, eu trouxe também aqui a tabelinha que eu vou deixar aqui, ó, que vocês podem printar também. Essa tabela, e essa tabela vai ajudar na memorização desses atos que são atos quando fala de anulação ou invalidação, cuidado que esse tópico ele está expresso no seu edital. Quanto à extinção dos atos administrativos pela caducidade,
ou pela própria cassação dos atos administrativos, quando fala de extinção, o edital expressamente fala de anulação, invalidação ou revogação, só fala desses três. Porém, a invalidação, ela sendo sinônimo de anulação. Então, quando se trata de anulação, você faz faça essa tabelinha aqui no seu caderno, porque se você for revisar o tema, você vai estar com mais facilidade para memorizar. Então, a anulação está relacionada à ilegalidade do ato. A anulação, ela pode ser feita pela administração pública, que foi justamente que a questão cobrou, ou pelo Poder Judiciário, uma das alternativas lá. A anulação, ela tem esse efeito ex tunc, ou seja, tem efeitos retroativos, ex tunc, e a administração pública, ela tem 5 anos para fazer a anulação desses atos, salvo comprovada má-fé. Se comprovada má-fé do administrado, a administração pública não tem prazo, beleza? Então, tem 5 anos para anular esses atos. Quanto à revogação, ó, como eu falei, tem a ideia da inconveniência do ato, o ato é inoportuno ou é inconveniente, isso é o mérito administrativo. A revogação não pode ser feita pelo Poder Judiciário, está vendo aqui que a revogação só pode ser feita pela administração pública. Na revogação, como a administração pública está fazendo essa análise de necessidade e conveniência, os seus efeitos são proativos, dali para frente. Ou seja, o efeito por essa expressãozinha aqui, essa expressãozinha assim, ex nunc, beleza? E não há um prazo fixado na lei, não há um prazo específico para fazer essa revogação. Memoriza os casos em que não admite revogação do ato administrativo, beleza? Os atos administrativos que não admitem revogação, como a gente falou. Pessoal, fico por aqui. Essa aula vai para o YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, tiver alguma dúvida, manda aí no meu WhatsApp, tá o link na descrição, manda esse brainstorm de ato administrativo aí para os grupos concurseiros, convida a galera aí para seguir o nosso canal, para ativar as notificações, se inscreve no canal, curta o vídeo para ajudar aí, fortalecer. E se você viu essa aula até o final e não tenha dúvida que você fazendo as anotações dessas informações que eu trouxe aqui na aula, vai te garantir 2 ou 3 questões de ato administrativo que vai ter lá na tua prova, beleza? Então, se tu acompanhou o vídeo até aqui, o final, deixa aí na descrição que garantiu, diga aí, ó, garantir 2 questões, no mínimo 2 questões da prova, beleza? Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.